Olá, estamos de volta hoje, quinta-feira, 6 de julho de 2017. Frio aqui no estúdio da TV Com, solzinho na Baixada Santista, um sol bacana na Baixada Santista. Você que está vendo o programa, como o meu amigo Mário Gil, cantor internacional, que eu não falei nenhuma vez dele essa semana, mas ele já passou um WhatsApp, está vendo lá de Lisboa. Também a dona Dirce, lá da Ilha da Madeira. Muitos assuntos, né? Tivemos uma notícia triste aqui, o falecimento da ex-primeira-dama de Santos, dona Nilce Justo, que era realmente uma mulher espetacular, fazia bordados quando foi para ajudar as pessoas e ajudou muito o Justo, que foi um excelente prefeito aqui para a nossa região, né? Então a gente abre o programa com essa triste notícia também. E outros assuntos da região que nós vamos falar hoje. Hoje é um programa que vai debater sobre os animais, né? Fizemos na quinta-feira passada um temático, né, sobre o Gurudeva, o mestre indiano com 7 livros publicados no mundo. O homem que passa 3 meses na Índia e 9 meses ministrando palestra aqui em Nova York, na França, né? Então o Gurudeva é um programa que vocês podem acompanhar aí no Facebook da TV Com, o Eduardo Filete parte 1, parte 2, parte 3, ou no Augusto Capô de Casa 1 e 2, né? Vocês podem acompanhar o programa do Gurudeva quinta-feira, muito bacana, para vocês praticantes de yoga, de religião, muito legal, né? E hoje é um programa temático sobre os animais. Mas vamos falar de alguma coisa também. A polícia fecha mais um prostíbulo em Santos do Campo Grande. Depois de fechar no Canal 6, fechou no Campo Grande também, né? São Vicente tem os cavalos retirados da pista da Anchieta Imigrantes. Os cavalos estavam causando acidentes, né? O cavalo também, coitado, sofria e as pessoas também, né? Porque quando dá uma batida num cavalo, morre o cavalo e geralmente morre o motorista, né? Mas o bichinho também, coitado, que não tem culpa de ter um dono ignorante, também morre, né? E também o Codevida diminuiu atendimentos. É a manchete de hoje, uma das manchetes de hoje é a Tribuna, né? E outro dia eu citei numa das colunas que eu escrevo no jornal Perspectiva que os protetores de animais e ativistas iam fazer uma greve contra o Codevida. E já me ligaram do Codevida, tá? Eu falei, Leila, eu só reportei uma matéria que é pública. Eu não falei que vocês estão trabalhando mal ou bem. Eu reportei uma matéria que é pública. Não foi nem eu, foi o editorial do jornal, mas como eu assino uma coluna de animais, já deu problema. Eu falei, eu queria que você viesse conhecer aqui. Eu falei, eu sei que o trabalho de vocês é árduo, como o meu também é, como das pessoas tal, que vocês fazem de bom tom, mas a gente só reportou uma notícia que vinculou nas redes sociais, no jornal A Tribuna, no Diário do Litoral e tal. Eu acho engraçado, né? Porque às vezes você comenta uma coisa que não é ação em reação. E a pessoa toma como pessoal. Isso, que já foi comentado na TV, na nossa irmã Tribuna, no Santa Cecília, a pessoa toma como pessoal, né? Hoje, nós temos 2 convidados aqui da área animal, a Luciane Borges, presidente da OCIP SOS Animais de Rua, e o Paulo Eduardo Costa, presidente da Federação de Sinofilia do Estado de São Paulo. Nós que estivemos na caminhada 2017, hoje eu vou começar pela direita, mas como tem uma mulher, né? Então eu vou pedir para o Paulo para começar pela esquerda. Queria agradecer a Luciane Borges pelo convite. Criei o protocolo aqui desse ano, apresentando primeiro num dia par pela esquerda, tá? Primeiras damas, né? Presidente da OCIP, não é ONG, não fala que é ONG que o negócio complica. É OCIP SOS Animais de Rua. Tudo bem, Luciane? Tudo bem, é um prazer, boa tarde a todos, é um prazer estar novamente no programa, um programa que eu gosto e assisto, também sou telespectadora, e quero começar fazendo um comentário sobre a sua observação. Quando nós fazemos um comentário em qualquer programa de TV, na realidade não é pessoal. As pessoas têm que entender que quando elas assumem um cargo público, elas se tornam alvo tanto de crítica, quanto de sugestões, quanto de elogios. Não é nada pessoal, né? Ninguém aqui tem nada contra este ou aquele. Apenas a pessoa está representando o poder público, e o poder público tem falhas, e a gente comenta isso, né? Então, não existe nada de pessoal. O que existe é uma análise, né, da situação em si, né, da questão animal na nossa cidade, apenas isso. Bom, também como já falamos aqui, o presidente Paulo Eduardo Costa, para você não ser criticado, é só fazer a forma do Paulo Eduardo Costa, na Secretaria de Cultura, que ele também, além de ser presidente da Federação Paulista, é advogado, empresário e também é secretário de
Cultura adjunto de São Vicente, é só fazer um evento toda semana. Que quando a pessoa vai criticar o primeiro, já está o segundo, a pessoa não consegue. não consegue. Porque uma vez a pessoa falou para mim assim, pô, Fred, eu não vejo, você faz os eventos assim, e eu não vejo muitas críticas de eventos que você faz. Então eu falei, é porque quando a pessoa vai criticar, eu já estou fazendo outro. Aí a pessoa tem que se preocupar com o outro. Sai da caminhada, agora já tem a Magros na porta da clínica no sábado. Aí no fim do mês eu vou fazer uma festa para os cachorros, que o Pet Memorial vai patrocinar. Então o cara falou, pô, aquela da Magros foi ótimo, mas no último minuto faltou biscoito para os cachorros. Aí quando ele vai pensar e falar isso, já está tendo outra, então não dá tempo. Faz igual a Secretaria de Cultura de São Vicente. Quando o cara pensou em o que eu vou achar de defeito nesse, já está tendo outro. Aí a pessoa não tem tempo de criticar, não é isso, Paulo? Olha, eu não sei se isso procede, na verdade, mas eu quero aproveitar a oportunidade para lembrar que hoje à noite, às 20 horas, na Câmara Municipal de São Vicente, aí como secretário de Cultura, a gente vai fazer efetivamente a comemoração, o início das comemorações da Revolução de 32, né? 9 de julho é domingo agora, próximo, nós estamos aí já pensando exatamente nas comemorações. Não podemos deixar de esquecer essa data tão importante aos paulistas, porque mostrou a pujança paulista, a força de São Paulo e principalmente a união de São Paulo. Então hoje às 8 da noite, a Secretaria de Cultura, juntamente com o Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente e a Associação Capacetes de Aço Heróis de 32, realiza o primeiro evento, a abertura dos festejos. Amanhã, sexta-feira, às 9 da manhã, na Praça 22 de Janeiro, vai haver uma homenagem ao herói Pércio de Souza Queiroz Filho. Às 11 horas, estaremos no cemitério municipal da cidade de São Vicente, homenageando os falecidos em batalha e fora dela, até porque defenderam a honra de São Paulo. E no dia 9 de julho, exatamente no dia, às 9 da manhã, vai haver um desfile cívico-militar, que eu aproveito para convidar Luciene e Eduardo que estejam lá conosco. Vai ser uma honra se juntar a nós lá no palanque oficial, que a gente vai ter desfile militar, vai ter homenagens e entrega das medalhas Pércio de Souza Queiroz, que é a mais alta honraria dada a um paulista, porque na verdade é uma medalha paulista, é destinada aos paulistas, efetivamente, para provar que 32 ficou na nossa memória não como uma revolução, mas como uma forma do Estado se unir, se agregar. Hoje a gente fala de Revolução 32 em termos de São Paulo unida, né? São Paulo um Estado uno que defende seus interesses. Nesse meio do caminho, para também não deixar de falar, no sábado, no dia 8, às 4 da tarde, você que está em casa aí anote, e eu aproveito para convidar a Luciene e Eduardo, teremos o lançamento do livro Pedra da Feiticeira, da Rosana Rios, uma escritora famosa, conhecida, respeitada, Calunga, porque ela é de São Vicente, vende muito livro, e ela escreveu sobre um tópico que estimula muito os santistas e os vicentinos. Ali na Praia do Itararé, quase na divisa das cidades, tem lá no mar uma pedra e em cima tem uma estátua que vocês devem lembrar, que é justamente a lenda da feiticeira. É uma coisa muito interessante, muito instigante. Eu com certeza vou estar comprando o livro nesse lançamento às 4 da tarde com um coquetel, e esse lançamento acontece na Rua Frei Gaspar 280, lá na sede do Instituto Histórico, sábado agora, às 4 da tarde. Bom, vamos começar abrindo o tema falando da Caminhada 2017, né? Caminhada 2017 seria o nosso co-irmão, o Grupo A Tribuna, né? Roberto Santini capitaneando esse evento, né? E foi um evento que propiciou para muita gente o domingo de lazer, tudo. O André Luiz Simões de Andrade, que é advogado, também ele participa às vezes do programa mandando comentários, participa da 102.1 da Lula Pércio Mussi, que eu comento lá no sábado e na segunda-feira. Quando eu cheguei segunda-feira, ele comentou quem iria pagar a sujeira da caminhada, né? E aí eu comentei na rádio, mas eu quero ver se é a opinião do Paulo, do Luciene. Eu fiquei com a tenda 1 e 2, né? E assim, as tendas das protetoras não sujaram nada, porque vai sujar com o quê, né? Se elas estavam lá divulgando o trabalho, defendendo ideias, não sujaram. A tenda da Magnus só distribuiu ração, sim, não sujou em nada. Sim. Uma menina estava falando sobre cadeira de rodas, que eu até tenho a patente que eu fiz a primeira, não sujou em nada também. O outro pet shop também não sujou em nada. A minha clínica Filete com Buticão, nós fizemos atendimento. Nós tínhamos copo d'água para dar para algumas pessoas, tal. Tínhamos fazendo bola de gás para cachorro, cortando unha e, de uma certa maneira, limpando os ouvidos, fazendo consulta. O cachorro que defecou na rua, o dono limpou. Mas se não limpou, foi algum dos meus alunos lá e limpou. Porque ficaria chato, por exemplo, eu recebi o Paulo Eduardo Costa, recebi pessoas simples, autoridades e tal. Ficaria muito triste se a pessoa se sujasse ali. Então, quando acabou a caminhada, começou a chover, né, Luciane?
E nós pusemos tudo no caminhão, né? Porque nós demoramos mais para sair que os outros por causa do material. Uma tonelada e 800 de material na praia, computadores e tal. Esse material de agility também nosso, enfim. Quando nós saímos da praia, ficou eu e minha mãe. Cada um com 2 sacos de lixo. Que minha mãe também, porque eu moro perto ali. E nós levamos o lixo para pôr no lixo limpo do meu prédio. Aí a Vera Leão, um abraço para a Vera Leão, pondo a foto do Paulo Eduardo Costa, eu e meu filho, né? Paulo Eduardo Costa que deu a graça de aparecer lá no nosso setor, também no da Luciane Borges, né, do SOS Animais de Rua. Então. Na verdade, eu estava com 3 setores, né? Que era clínica, buticão e curso, e também da SOS, que eu também faço parte, assim como o Paulo Eduardo Costa. E eu vi, os alunos recolhemos igual o japonês no estádio, todos os copos, que a tribuna deu copo de água, tal. Eu levei lanche também, que o supermercado VIP patrocinou. Os lanches nós recolhemos tudo, pusemos no lixo limpo, o sujo nós pusemos numa lixeira em frente à praia, sem deixá-la transbordar. E eu não vi uma sujeira. Até eu falei para minha mãe assim: não vi também. Mãe, tá vendo como tá tudo limpo aqui, né? Aí começou a chover, na hora a Terracom já chegou, CT e tal. Sim. Então o que eu respondi para o André é que eu achei o evento muito organizado, não vi sujeira e tal. E umas 4, aí eu fui almoçar e voltei umas 4h30, 5 horas, e olhei do apartamento de cima, eu vi a praia toda limpa, com aquela chuvinha, né? E o trânsito já fluindo normalmente e tal. Então tem pessoas que reclamam da limpeza, não vi problema, e do impacto que causa para a cidade. Eduardo, posso comentar isso? Pode. Na verdade é uma coisa muito curiosa. Eu não quero saber quem foi que fez essa reclamação. Não, ele só perguntou quem ia pagar, né? Mas aí que tá, é um pensamento tão pequeno, com todo respeito, é um pensamento tão pequeno, que eu vou dizer para vocês. Eu, como presidente da Federação de Cinefilia do Estado de São Paulo, represento hoje 47 Kennels Clubes. Não é são 47, mapeando o estado de São Paulo inteiro. Hoje eu lidero 10 mil canis. 10 mil, não são 2. Eu tenho certeza que, pela minha convocação, nós trouxemos pelo menos 500 cães, pelo menos, estou dizendo um número baixo, para a caminhada de outras cidades. Você tem noção de quanto gerou isso de renda para a cidade? Em termos de restaurante, turismo, hotel, barzinho. Porque essas 500 animais que vieram com 500 famílias. Algumas se hospedaram aqui, outras comeram nos restaurantes daqui, outras fizeram um lanche aqui. Então, assim, a renda para a cidade, em termos de turismo, só por si já cobria qualquer Terracom varrendo lá, qualquer despesinha que fosse ter, só o que se gerou de imposto para a cidade já teria coberto isso. Agora, o ponto principal: o agregamento, o amor que as pessoas têm pelos seus animais. É oportunidade única que você que tem seu cachorro vai encontrar o seu colega, o seu amigo, compartilhar em problemas comuns, trocar informação sobre os profissionais veterinários que atendem, as pet shops, conversar sobre roupinha, perfume, comida, o que fosse. E poder também contribuir para a SOS Animais de Rua e todas as demais instituições de proteção animal que, de maneira muito difícil, mantêm as suas estruturas, protegendo animais abandonados e carentes. Então, assim, diante da envergadura do evento, que eu tiro aqui o meu chapéu para o Grupo A Tribuna, quero cumprimentar o Roberto Santini, o Marco Santini, a Renata, a família Santini, porque se não fosse a pujança deles, esse evento não aconteceria. E vou dizer mais, falo com propriedade porque fui eu que inventei a caminhada. Em 1984, Eduardo é testemunha disso, ele participava comigo e foi meu diretor depois. Naquela época era diferente. O prefeito Oswaldo Justo, que infelizmente a esposa faleceu ontem, a dona Nilce Batsi Justo, que era uma pessoa divina, ele montava o carnaval, não existia a Drauzio da Cruz lá, não existia a Drauzio da Cruz, então o sambódromo era no Gonzaga. E aí nós, em vez de fazermos a caminhada nessa oportunidade, fazíamos na época do carnaval. Eu me lembro até com muita criatividade, porque eu requeria que as pessoas estivessem com os animais fantasiados, a gente pedia que os animais fossem com roupinhas e tal. Então, assim, era uma atividade tão gostosa, tão recreativa. Eu me recordo ainda da falecida Tamé Derito Fernandes, que é a mãe do Paulo Fernandes, que é dono do Café Floresta, ela levando 7 ou 8 boxers, todos vestidos com o uniforme do Santos. Quer dizer, isso é uma forma de você... Consuelo Kilman, como Muggy, o Mr. Mustard, né? Tanta gente importante e querida que se agregava naquele momento para dizer: eu amo os animais, estou aqui valorizando o que eu amo, quero que você veja o meu exemplo e siga o mesmo. Então, gente, pelo amor de Deus, se preocupar com a sujeira, é desse tamanhinho. Nós não temos data filete, né? Mas nós temos o data do evento nosso, né? Sim. Lógico, a Luciane conversou com pessoas que eu não conversei e tal. 6 atendimentos de cães de Ribeirão Preto, atendimentos. Teve gente que não queria atender. 2 de Brasília, 321 do Guarujá, 512 de São Vicente, 73 de Bertioga, 361 da Praia Grande, 1.670 de Santos.
Essa é a conta fora... Então, eu gostaria também de fazer um comentário. Além disso, além de tudo aquilo que o Paulo já colocou, eu estou plenamente de acordo, ainda a caminhada, parabenizo, realmente, organização impecável, sucesso absoluto de público. O Santista tem a caminhada como um evento, tem um afeto muito especial pela caminhada, porque Santos é a 8ª cidade em animais do estado de São Paulo, convém lembrar isso. E, além de tudo, cumpre o papel social como um grupo empresarial que apoia também a causa animal, como ofertando gratuitamente espaço para que essas organizações mostrem o seu trabalho. E aí eu pergunto, quantas empresas de Santos, hoje, né, eu digo de Santos e também da região, fazem um evento que apoia a causa social? É muito raro. Então a tribuna ela dá uma demonstração muito clara de que ela tem na cultura de sua organização o conceito da responsabilidade social. Está de parabéns, repito, a organização foi impecável, eu não vi realmente essa sujeira. Não teve sujeira nenhuma, eu não vi isso no ponto em que eu estava, em que eu trabalhei. As tendas todas recolheram aquilo que elas tenham, porventura, produzido de lixo, a Terracom estava lá presente. Realmente, de parabéns, mais uma vez, o grupo, a tribuna de comunicação, foi tudo impecável e nós agradecemos o espaço que foi concedido às organizações sociais. E lembrando o Roberto Santini pai, né? Porque gostava de animais, o Paulo Doro Costa tinha uma coluna lá, sempre deu espaço para os animais. Então, na figura do Roberto Santini, presidente da TV Tribuna, da Flávia, diretora de distribuição, da Renata Santini, diretora de marketing, e do Marcos Santini, diretor do jornal Tribuna, a gente parabeniza o grupo A Tribuna, né? E a opinião da mesa aqui, né? Mas vocês têm aí 99711-5545, o WhatsApp do programa, para mandar suas críticas, sugestões, perguntas para o Paulo ou para a nossa presidente do SOS Animais de Rua. Luciane, hoje no jornal A Tribuna de Santos, há uma publicação que o Codevida diminuiu o número de atendimentos, né? E por essa questão que alguns protetores colocaram nas redes sociais, não é no Data Filete não, nas redes sociais, nos jornais da região, que eles iam fazer um protesto contra os atendimentos. O Codevida explica que tinha alguns veterinários contratados e que o Ministério Público corretamente falou que não podia ter contratado, que tinha que fazer concurso público, né? Sim. E vão fazer concurso, tal. E também... Aliás, nós lutamos, alguns anos atrás, nós da SOS Animais de Rua e do comitê, pedimos realmente que os profissionais que trabalhassem nas zoonoses ou no Codevida, receba o nome que for, nas cidades, que fossem efetivados via concurso público, que é o correto. As zoonoses hoje cuidam das doenças dos animais para os seres humanos, ponto e vírgula, como eu falei na reunião da coisa, e dos seres humanos para os animais. Porque o próprio veterinário muitas vezes fala, cuidamos das doenças dos animais para os seres humanos. Mas o ser humano também trouxe muito para o animal, então nós temos que trabalhar nos dois sentidos, né? Sim, sem dúvida. Fica mais bonito falar isso. E a Codevida cuida da parte de saúde e bem-estar animal. E o Caio Franco... É uma coisa que para mim ainda é contraditória. Mas funciona assim hoje, né? Funciona assim na cidade de Santos, tá? É bom lembrar que nas outras cidades ainda a zoonoses é que atua. É um pouco contraditório, porque no resto do mundo o que a gente vê é o seguinte... A proteção animal cuida especificamente de maus tratos e crueldade animal. A gente tem o exemplo da RSPCA da Inglaterra e as SPCAs dos Estados Unidos e outros países do mundo. Aqui não, aqui eu acho que saúde e bem-estar animal, quem tem que cuidar e quem tem que chefiar e quem tem que coordenar é o médico veterinário, que é o profissional qualificado, né, para atender os casos de saúde e bem-estar animal. Aqui ainda existe uma confusão que não se vê no resto do mundo, que é
a proteção animal ocupando o espaço da medicina veterinária. Eu, sinceramente, quem me conhece sabe qual é a minha opinião, eu sou contrária a isso. Eu acho que a proteção animal tem que fazer aquilo que é de direito dela fazer, que é obrigação dela fazer, que é maus tratos e crueldade, e deixar a área de saúde animal com o médico veterinário, que é o profissional qualificado para essa área, evidentemente. Agora, Paulo, tudo jogam culpa na crise, né? Mas a questão, né? A questão da Codevida, que teve diminuição do atendimento, a gente sabe que tiveram 4 profissionais veterinários a menos, e uma parece estar gestante ou está em licença, alguma coisa, a licença está afastada por motivos médicos ou de gestação, né? Isso eu não li direito a matéria, mas você fala, bom, então, está afastada. Então fica menos profissionais, o atendimento cai mesmo, né? E também a questão do Santos ser uma cidade de polo, que é uma questão complexa na região, onde se uma cidade não trata tão bem os animais e a outra está um pouquinho melhor, vamos para lá um pouquinho melhor. Até porque a gente sabe que as castrações de Santos vêm animal de toda a região metropolitana. E talvez com isso exista o descontentamento, não da Luciane, não do Filete, não do Paulo e das protetoras que nos noticiaram através das redes sociais, Jornal da Tribuna, Diário do Litoral, Espaço Aberto, Jornal da Ola, Boqueirão. Sim, na verdade, o que acontece é que essas castrações atendem uma necessidade coletiva. Hoje não dá mais para você pensar em cidade, a gente pensa em metrópole, né, ou área metropolitana. Ontem, por exemplo, eu tive uma reunião com os 9 secretários de cultura da região metropolitana, em Cubatão. O anfitrião foi o Raul Cristiano. E nós estamos fazendo uma vez por mês uma reunião metropolitana para discutir a cultura do coletivo. Porque individualmente nós temos os mesmos tipos de problemas, só que se não combatermos no coletivo não vai adiantar nada. Quem está avançando nisso é o Mourão, né? Que conseguiu heroicamente juntar quase todos os vereadores no Palácio das Artes, mostrando a força que tem o Mourão, para a gente ter uma universidade pública. Nós que tivemos a primeira iluminação pública do Brasil através de óleo de baleia, nós que tivemos a rodovia Anchieta, que foi na época a própria ferrovia. Nós que tivemos aqui a Vila Matias em Santos, que foi meu bisavô que fez, o Matias Costa, quer dizer, a primeira vila, o primeiro bairro urbanizado, que tinha água encanada e que tinha esgoto. Isso não existia antes. O pioneirismo em tudo, né? A pioneirismo no transporte coletivo também, a primeira rede de bondes puxada a burro foi de Santos. Então, Santos a própria ferrovia. O Porto de Santos, né, que hoje representa tanto, 50% do PIB brasileiro passa pelo Porto de Santos, né? Mas hoje a gente vê que teve cidade, hoje já não estamos com esse protagonismo todo. Não temos universidade pública, nós temos um sistema rodoviário que é excelente, mas na parte de asfalto, mas sofremos assaltos, sofremos congestionamentos, o Santista é prejudicado, o Santista não, o pessoal da região metropolitana, quando tem um feriado prolongado, que a gente paga... A gente até entende, Eduardo, que alguns municípios vizinhos, até sobrecarregados pelo seu programa de castração, porque toda cidade tem programa de castração, municípios vizinhos estão mandando a demanda para Santos até pelas circunstâncias. Mas pelo que eu li na matéria, me parece que os 4 veterinários, ou 3 que saíram, é porque a contratação deles não estava regular, não foi via concurso público, etc, etc. Então aí a culpa não é nem da prefeitura, mas da estrutura de quem os nomeou. Né? Quem indica hoje não deveria mais existir nesse país. Né? Aqui o país devia ser norteado pela competência. Eu posso estar enganado. Podia fazer a contratação em caráter de emergência legalmente. Exato, né? E aí tem um prazo legal e aí em seguida, mas parece que existem concursados, inclusive. Aí é talvez aí um jogo de interesse que eu não conheço. Eu vou até reler a matéria, quem tiver a tribuna em casa, releia com atenção para ter essa definição. Mas me parece que as contratações não eram regulares, por isso que agora o serviço peca, né? E aí vem mais um motivo de crítica das protetoras, é natural. Você tem uma escala de castrar 40 cães, digamos, por mês. Você vai passar a castrar 20? Mas que história é essa? Quer dizer, uma situação estranha. Tem mais uma coisa que a gente tem que colocar aqui, Paulo, se você me permite. Essa reclamação, na realidade, essa manifestação que aconteceu, ela aconteceu antes, né? Porque nós tivemos aí, algum tempo atrás, faz uns 15, 20 dias, uma manifestação no Gonzaga. E essa manifestação, ela não diz respeito só à castração. O que está acontecendo hoje em Santos, né, e a gente vai tratar, acho que desse assunto aqui, é o seguinte: o Codevida, ele não recolhe animais atropelados, ele não está recolhendo animais atropelados, feridos, doentes, morrendo em vias públicas. Mas não é lei isso aí?
É lei, o decreto-lei de 34 é claro. O Estado, por isso que a gente fala, gente, que não é pessoal. A pessoa que está lá, ela tem que entender que existem leis e as leis precisam ser seguidas. Então, quem pega um cargo está sujeito. Então, veja bem, o decreto de 34 diz que o Estado, vocês sabem disso, tanto quanto eu, me acompanho no trabalho há muitos anos, que o Estado é tutor de todos os animais no território brasileiro. O que você entende por tutela? Tutela é tudo. Tutela é assistência médica veterinária, é o acolhimento, é o socorro emergencial. Então, o que acontece? O que os protetores, para que você que está em casa entenda, o que os protetores estão reclamando? O que acontece, Paulo Eduardo? O animal está lá na via pública. Liga para o Codevida, o Codevida diz, não, nós não vamos recolher. Não tem espaço, não tem carro para ir buscar, mas tem 2 castramóveis, né? Pelo amor de Deus. Não tem carro para socorro emergencial, mas para que então 2 castramóveis? É uma questão de bom senso, né? Quer dizer que você acharia, um castramóvel, um carro para socorrer os animais, mas enfim. Vendia o castramóvel, né? E teria um carro, uma ambulância. Eu não sei, e segundo eu fiquei sabendo, não sei se é verdade ou não, esse segundo castramóvel está parado até hoje, porque parece que houve problema, me parece que ele nem saiu para fazer castração nenhuma. É um carro caro, custa é um carro caríssimo, R$100.000. Ele está até um pouco mais. Acho que é R$150 mil. Exatamente, próximo a R$200 mil. O que acontece? Aí o animal está lá morrendo. Óbvio, você é um protetor de animal, você não vai deixar o animal morrer. Desculpa, é imoral. Da minha parte, eu acho que deixar um animal morrer na rua. Só que o que acontece? O protetor, quando o poder público recusa, não é o Codevida, é o poder público recusa, o protetor vai lá e faz. E aí, se a gente pegar e fizer uma conta disso, são dezenas. E aí, o bolso de quem que fica nessa coisa toda? O protetor que já está com um monte de animais, né, que o poder público não recolhe, não atende, ele fica com a conta de mais aquele que está morrendo em vias públicas. Aí você sabe disso, Eduardo. Corre para a clínica filete, corre para o hospital. E um animal que sai da rua, gente, não é uma questão só de você acolher. Tá? Se esse animal estiver doente, ele vai precisar de consulta, ele vai precisar de exames, ele vai precisar de medicação. Por mais que os veterinários ajudem, dê uma consulta em cortesia, como eu sei que você faz, Eduardo. Por mais Esse ano pegamos 2 casos graves. Pegamos o carro da picada de cobra e o cão do incêndio na Afonso Pena, né? Exatamente. O cão que teve incêndio, que aquele rapaz heroicamente pôs uma escada e foi reportado pelos jornais. E o outro foi uma picada de cobra Jararacuçu, em São Vicente, no Humaitá, né, que também nós recorremos e atendemos, tal, e aí o pessoal não tem condição, tudo, então a gente tem que fazer todo esse atendimento, tal. Tivemos 2 casos de públicos, né, que foram para então, fora os que tem outros veteranos que ajudam também. O que está acontecendo? Está sobrecarregando os protetores que já não têm uma condição financeira boa, porque estão com muitos animais. Nós ajudamos lares que estão até com 70 animais, então isso é um absurdo, né? E as clínicas que, né, tem que fazer, já pagam seus impostos, tem que pagar seus funcionários e ainda tem que atender aquilo que o poder público não atende. Então a manifestação, que hoje, a grande crítica hoje ao Codevida ela tem sim obrigação de recolher os animais feridos, atropelados e doentes em vias públicas e não está fazendo, está repassando para as organizações e para os protetores independentes. Ponto. E para as clínicas veterinárias. Paulo Costa, a questão é uma questão complexa, né? Quando eu falei da região metropolitana, que o Mourão está tentando, eu acho que o Mourão está pensando com muita inteligência, né? Ele está tentando agrupar os vereadores para a gente discutir os problemas de uma maneira metropolitana, né? Ela é complexa porque, aparentemente, os políticos, de maneira geral, não levam a sério a área de proteção animal. Você sabe que eu fui eleito presidente da Sociedade Protetora dos Animais de Santos e São Vicente pela primeira vez em 1985. Faz tempo. E as demandas são mais ou menos as mesmas, né?
né? Evidentemente que naquela época eram até... Eu acho que as demandas eram piores. Eram piores porque não havia tinha menos recurso, né? Menos veterinários. Na verdade, a única coisa que nós sabíamos fazer era retirar da rua e levar para os nossos abrigos, porque efetivamente nós queríamos proteger do sacrifício que tinha nos Só que era menos demanda, né, Paulo? Era menores. Só que era menos demanda. Hoje nós temos essa população quadruplicada. Porque eu me né? lembro que, por exemplo, naquele abrigo que nós mantivemos durante muitos anos no alto do morro da Nova Sintra. Mas eram poucos abrigos, era você, mais um pouquinho Sim, na minha mas clínica. tinham 700 gatos e nós chegamos a ter 900 cães abrigados lá. Mas não tinha, lá. por exemplo, as OCIPs, as ONGs, não tinha coisa de vida. Não. Na verdade, dizer, a única que existia naquela época era a Sociedade Protetora dos Animais Santos e São Vicente, que eu honrosamente fui presidente, e depois surgiu a União Internacional Protetora dos Animais, que é uma sociedade santista, que também atuava em paralelo. Mas depois fusionou uma época tudo lá com a gente. Para poder trabalhar no mesmo processo. Mas era uma quantidade enorme e, evidentemente, que as condições não dá para comparar, né? Era diferente. Hoje a gente tem mais veterinário, tem mais recurso, a demanda, evidentemente, aumentou, mas não também... tinha rede social também, porque hoje a pessoa põe na rede social, todo mundo fica com comoção. E aquele animal atropelado, quem sabia, quem viu ali. E eu me lembro uma vez até uma coisa muito curiosa, que até para poder ajudar na manutenção, porque era muito custoso manter, imagina manter 900 cães e 700 gatos. Era uma coisa fora da realidade. Aí nós pedimos à época que alguns artistas fizessem shows. O Pedrinho Matra foi um deles. E o Pedrinho chegou até o abrigo e o jornalista acompanhou e colocou o endereço do abrigo. No dia seguinte, tinham mais de 50 filhotes na porta que abandonaram lá para a gente poder cuidar. Então, pegando esse gancho do Paulo, é por isso que quando perguntam, a organização não coloca o endereço? Por que a organização não coloca o endereço? Por causa disso, se a gente colocar no dia seguinte, tem caixas e caixas e milhões de animais para a gente... Porque, infelizmente, o abandono não é combatido no Brasil. Já estão chegando muitas mensagens pelo WhatsApp. Convido você a participar do programa também. Não podemos pôr todos nessa mesa aqui, mas você está convidado pelo 997 11 5545. Nós vamos ao intervalo, é muito rápido e já voltamos.
Estamos de volta na Ação em Reação, nesta quinta-feira, dia 6 de julho, com a presença de Luciane Borges, presidente da UCPSS Animais de Rua, e Paulo Dório Costa, presidente da Federação de Sinofilia. Para você que está ligando agora, ouvindo nossa reprise, estamos falando sobre animais, né? Cavalos são retirados da rodovia dos imigrantes de São Vicente. Motoristas que trafegam a rodovia, na altura da Vila Margarida de São Vicente, foram surpreendidos nesta terça-feira passada por 2 cavalos que andavam no acostamento da pista, sentido Praia Grande e Cubatão. Essa não é a primeira vez. Não. Em outra ocasião, o problema terminou com uma tragédia. No dia 10 de maio, a moradora de São Vicente, Jordana Nicolucci, de 33 anos, voltava do serviço em Praia Grande quando colidiu sua moto contra um cavalo na Imigrantes. A jovem sofreu vários ferimentos e morreu 3 horas após ser socorrida. O cavalo sumiu do local. Não há informações sobre o proprietário do cavalo, né? No dia 17 de maio, pode deixar nas fotos aí, 17 de maio, a tribuna avistou 2 cavalos soltos na rodovia Padre Manuel da Nóbrega, em Mongaguá. Os animais andavam no meio da pista. A matéria foi publicada no dia 18. O ocorrido de terça-feira chamou a atenção de um motorista que pediu para não ser identificado. Ele acompanhou a retirada de cavalos por funcionários da Ecovias, concessionária da rodoviária, e por policiais rodoviários estaduais. Fico muito apreensivo em dirigir nesta área. Além dos constantes assaltos, convivemos com esse tipo de situação. A noite fica terrível. Então você vê que é um problema sério na nossa região, né, Paulo Costa? Essa questão dos cavalos, da rodovia, também a nossa insegurança, né? O sistema Ecovias, que tem uma rodovia até segura, mas também não cuida da segurança, não adianta pôr polícia militar, ficaria igual em São Vicente, naquela região lá quando não tinha os viadutos, Mascarenhas de Moraes e tal. Tinha 7 cruzamentos, você tem que pôr 7 viaturas. Uma de cada lado são 14. 8 horas, então 14 vezes 3, porque é das meia-noite às 8, das 8 até, são 3 equipes. Então você teria que ter 14 viaturas com 3 equipes trabalhando. Então, na verdade, você teria que ter você teria que ter 42 equipes para você não deixar aquilo lá. Porque se você puser na Mascarenhas de Moraes de um lado, o cara só estava no outro. Ou ele só estava no outro cruzamento. Então, eu acho que é polícia investigativa, na minha opinião. É polícia militar, mas é investigativa, na minha humilde opinião. Esses caras que assaltam na entrada da cidade de Santos, nas cotas, aquela região, eles são um grupo de 20, 30 que fazem isso. Não são mais, e se a gente puser polícia investigativa, nós conseguimos pegá-los, e eles vão dar o exemplo, e eles vão dar exemplo para os outros. Então, acho que é polícia investigativa. Ou se não, que o governo financie carro, como tem o financiamento para o cara que tem um problema de saúde, financia carro blindado para todo mundo. Você compra lá, o blindado é de graça. Exatamente. Você compra o carro, vem blindado. Aí beleza, a gente fica no faroeste aqui, senão não adianta, né, Paulo? Na verdade, nós temos alguns problemas aí que são por puro descumprimento da lei, né? Na verdade, com relação aos assaltos, com relação à violência, basta que se ilumine adequadamente, se coloca câmeras de identificação, até porque uma vez identificado, o assaltante não vai mais assaltar, ele é preso, né? Ele assaltou, está identificado, tem iluminação e tem câmera, acabou o problema. Podemos, eventualmente, manter ali uma viatura circulando, a própria Ecovias, como fez lá na descida da Serra, da Imigrantes, levantou lá os altos muros de proteção. Aqui próximo da favela México 70, do bairro México, é a mesma coisa, levantaram muros altos, que é para dar uma garantia. Mas basta iluminar adequadamente, manter aquilo urbanizado e limpo e colocar câmeras de identificação. Com relação aos cavalos, o processo é o mesmo, porque a história se repete, desde 1984, quando eu fui eleito a primeira vez presidente da Protetora dos Animais, porque basta cumprir a lei. Está lá o cavalo na estrada, está solto o cavalo, colocou em risco o motorista, portanto é periclitação da vida, é crime. Tem que estar registrado, na hora que o cara for lá recolher o cavalo era meu, é seu, então só vai na delegacia para ser indiciado, para responder pela irresponsabilidade, porque alguém pode morrer por conta do cavalo estar lá solto. Depois é abandono também, outro tipificado, é só aplicar a lei. Abandono de animal é crime tipificado no Código Penal brasileiro, é só dar uma olhadinha lá, leva para a delegacia da mesma forma. Então a gente tem que acabar com esse clientelismo de imaginar que está abandonado o bicho, estava lá, recolhe, leva para o pátio, mas ninguém faz nada. A ação é contundente. Lá na Arábia Saudita, quando um marginal rouba alguém, eles cortam um dedo.
Se ele roubar pela segunda vez, eles cortam a mão. Pergunta se alguém rouba. Então é só aplicar a lei, gente. Aqui no Brasil parece que a gente está brincando de fazer as coisas certas, né? Os políticos roubam e continuam lá no poder, né? As coisas... Nós temos que mudar essa imagem. Esse país tem que ser um país sério. De Gaulle já falou, o Brasil não é um país sério. Nós temos que mudar esse esquema. Basta cumprir o que nós já temos de regramento. Animal está solto, apreende, evidentemente que aprende, a pessoa vai lá recolher. Então, você vai na delegacia antes... periclitação da vida, abandono de animal e por aí vai, né? Você pode, qualquer delegado que queira vai encontrar uns 10 crimes nessa brincadeira só de estar o animal abandonado, para nunca ninguém mais acontecer. Como aconteceu com a moça que eu tive o prazer de conhecer, que infelizmente faleceu porque ela de moto colidiu com um cavalo e acabou falecendo porque não resiste. Exatamente. O cavalo é grande, forte, pesado, é uma situação... E veja, o que o doutor Paulo está falando é perfeito, é simplesmente aplicação da lei. É culpa de quem abandona, porque quem abandona foi conivente com a tragédia, foi conivente, né? E o Brasil é um país assim, viu? Corre atrás do prejuízo. Foi depois que a moça morreu, foi preciso perder a vida, né? Uma família perder o seu ente querido para recolherem, começarem a recolher os animais. Quer dizer, o Brasil é um país que está sempre correndo atrás do prejuízo. Eu costumo dizer isso, que o Brasil emula o fracasso. Nós temos tantos exemplos bons, né, a seguir nos países desenvolvidos, mas parece que a gente não consegue aprender, né? Precisou acontecer a tragédia para começar a recolher. Aquele que abandona comete o crime também. E o pior, foi conivente. Aquela pessoa que abandonou, é bom que ela saiba, ela foi conivente com a tragédia, com a perda de uma vida daquela moça, tá? Então a gente tem que começar a rever realmente os comportamentos e as leis têm que ser aplicadas. Eu só vou fazer um adendo aqui, se me permite, Eduardo. Você manda. O doutor Paulo Costa falou que a classe política não dá muita importância à proteção animal. A gente não pode esquecer, e eu vou fazer o meu adendo, que a classe política ganha muito voto com a proteção animal. Então a gente precisa rever, talvez, em quem a gente vota, para saber que projetos concretos, efetivos, resolutivos essa pessoa tem para resolver as questões pertinentes a essa tão sofrida demanda que é a demanda dos animais, principalmente os animais de rua. O Emerson Schoube, o Vanir Mateu, o Cacolé, presidente do CONDEB, o Guto Brito, grande jornalista Guto Brito, que trabalha aqui também na TV Com, faz o programa da Santa Casa e outros programas. O Alcino e o Uriel, manda um abraço a todos. O Uriel fala que o tema do programa está ótimo hoje, assim como o Alcino. Também estão vendo o programa aqui no Ação e Reação. Que bom. Cacolé, presidente de todos... Cacolé, beijo, Cacolé. Foi o presidente da Pompeia e hoje é presidente de todas as entidades de bairro. Do meu bairro. Cacolé, gente boa. Maria Lúcia, conheço você, Filete, e o Paulo Dário Costa, desde as exposições que vocês faziam de vira-latas no Ilhaporchá Clube. Nossa, como enchia. Tanto tempo. Maria Lúcia, você não deve ser tão idosa assim. Agora a parte boa. Vocês eram lindos. Eram. Continuam bonitos. Você acabou de me dar uma depressão. Não, vocês eram lindos. Continuam bonitos. Então, tá bom. A gente era nota 8, passou para 5,5. Maria Lúcia, a gente deixou de ser personagem para ser jurado. Eu vou estar até lembrando disso. Eu, no sábado, agora próximo, vou estar jurado do Miss Bariátrica São Paulo. Que beleza, uma novidade no Mendes Convention Center, promovido pelo Dr. Leal. Vai ter lá o concurso Miss Bariátrica. Então, o bonitinho do passado, hoje é jurado das bonitinhas do presente. Onde vai ser o concurso? Vai ser no Mendes Convention Center, agora, no sábado próximo. Quem quiser assistir, está convidado. Sábado agora, às 8 da noite, lá no Mendes, Miss Bariátrica São Paulo. Nunca fui jurado de concurso de Miss Bariátrica. É a primeira vez que isso acontece. É o primeiro concurso que tem. Então, eu vou lá para ver as meninas que fizeram lá cirurgia bariátrica e que ficaram com seus corpítios. Eu fazia o Miss 100%. Eu organizava o Miss Santos aqui no Santos Futebol Clube quando eu fui diretor social de 2000 a 2009. Né? E para não ter roubalheira, eu punha 40 jurados. Eu chegava na hora, eu punha. Chegou a autoridade, Luciane, do SOS, fica aqui. Paulo, fica aqui. Quem chegava, eu ia colocando de júri. Né? E as 2 melhores notas eu anulava e as 2 piores também.
Então, por exemplo, de repente o cara namoradinho de uma lá, um exemplo, ele punha 10 para uma e para outra que também era igual a ela, tal, ele punha 0. Então ele, como as notas eram, uma menina muito bonita, 9, 10, 9, 10, 9, 10. Aí o cara põe 0, ele estoura tudo. Então, mesmo sendo 40, que é difícil... as escolas de samba do Rio de Janeiro. Não. Mesmo sendo 40 jurados, 35 jurados... Descarta menor e a... Isso, eu descartava 2 maiores e 2 menores. Então, por exemplo, se o Paulo Eduardo Costa, que nunca faria isso, porque é uma pessoa honesta, mas ele tivesse amizade com a mãe de uma menina, Sim, e desse claro. 10 para ela, e para outra que era tão bonita com ela, disputando cabeça a cabeça, ele desse 0, ele desmantelava aquela menina que era... Eduardo, confesse para nós agora diante das câmeras, quando você era jurado do Miss Beleza Canina, você protegia alguma daquelas cadelinhas? Não protegia. Conta isso, você protegia alguma daquelas cadelinhas ou não? Não protegia. E outra coisa, e aí, por exemplo, a menina que foi Miss Santos, eu fui levá-la para o Miss... Fui eu, com uma levar lá, eu não ia nem nos treinamentos, era o Mirandinha que fazia, eu não ia. Sim. Eu só ia no dia do evento, eu não ia nem para lá para a mãe não ficar falando comigo, porque no primeiro ano eu fui, a mãe, ai, minha filha, não sei o quê, eu falei, ih, cara. Fazia lobby. Eu era mais novo também, ela falava, ai, minha filha, sabe, tu não quer conversar com ela? Eu falei, putz, é melhor nem meter nisso, eu só ia no dia do evento, o Mirandinha fazia todo o evento. Aí eu levei os Miss Brasil, eu levei a menina de Santos para o Miss Brasil, e faltou um jurado. E o cara da TV... Bandeirantes que fazia o evento, falou para mim, você quer ficar no júri, se é do Santos, eu vou te colocar, aquele Miss Brasil todo, eu vou te colocar, só que você não vai, essa nota da menina, quando a menina de Santos for, não vai valer sua nota, então você não dá nota para ela, vai ficar na média. Eu falei, não, tá certo, porque eu trouxe a menina aqui e tudo, então. Claro, quer dizer, então eu participei daquele Miss, que aquele glamour todo, eu participei que é uma júri, aí eu cheguei lá bem arrumado, não tinha outro, não tinha outro, senão uns 20 júris, falei assim, não tem outro, vai você mesmo. Eu estava arrumado e fiquei no E Miss. Depois da experiência com Miss Beleza Canina, eu acho que você aprendeu a julgar, né? Então tá certo, Maria Lúcia. Estamos bonitinhos agora. A Ruth, gostei muito da caminhada. Mas aqui em Santos, Paulo, tem muito a turma do não. Só em Santos ou em São Vicente também tem, Paulo? Não, tem em todo lugar. Tem Aquelas pessoas que têm ciúmes ou inveja de você e querem te derrubar de qualquer jeito. Tem aquela pessoa que fala mal por falar. Aliás, é uma coisa assustadora. Como é fácil falar mal das pessoas. Deveria ser fácil falar bem das pessoas, né? Elogiar, dizer, olha, que pessoa boa, que pessoa carinhosa. A língua não tem osso, né? É impressionante. Falar mal parece que é fácil. Então a turma do não aqui é um trabalho que é uma barbaridade. Não dá, não é possível, não vou estar, não recebo. Pô, é brincadeira um negócio desse. A Rosângela do Boqueirão, o Codevida deixa muito a desejar. Eu sou protetor e vou participar dessa manifestação. Mas eu vi o Filete falando um certo dia numa outra emissora, né, que foi um avanço. Eu já falei isso, o Paulo já falou, e a Luciane me puxa a orelha. Eu falei que foi um avanço porque não tinha nada. Pelo menos tem um sistema de castração, pelo menos tem organização. Eu sei que o pessoal da Codevida trabalha muito, a própria Leila trabalha muito, embora eu não concorde com uma pessoa comandar o Codevida, comandar médicos, sem ter essa formação. Eu, por exemplo, eu acho que, então eu vou ser secretário. Por que secretário de saúde geralmente é médico? Em Peruíbe teve o Rubinho, que é meu colega veterinário, nós tivemos dentistas, o Rogério Santos, acho que aqui, que era prefeitor de Santos, foi secretário de saúde, se não me engano, em Cubatão. Existe, mas aqui em Santos, por que nunca emplacou? Porque os médicos não vão querer, infelizmente... Porque a proteção animal, ela tem um lugar dela em maus tratos e crueldade, ela já tem um lugar para atuar. Ela tem que atuar em defesa dos direitos animais. Maus tratos, crueldade e abandono. Ela não precisa estar inserida na área de saúde animal, que é uma área que deve ser... eu sou psicóloga de formação. Eu não vou realmente receber... eu não vou discutir um caso com uma pessoa que não seja da minha área. Isso daí é uma questão, me desculpa, é uma questão ética. Amigos, na verdade, a gente tem que ser bem objetivo. O problema recrudesce e ele cada vez aumenta mais. A solução que o Comitê Metropolitano de Saúde e Bem-Estar Animal apresentou às prefeituras é a criação das parcerias público-privadas. Com renúncia fiscal. A letrinha é muito chique, esse PPP, quando alguém fala PPP, é parceria público-privada. Na verdade, a intenção através de renúncia fiscal do município, que ele vai ter que despender esse valor para castrar, para proteger, para amparar, para socorrer, para que seja, né? Nós faríamos parcerias com as clínicas veterinárias e com hospitais veterinários locais. 24 horas, final de semana, evidentemente sob a coordenação de algumas instituições que estariam aí participando desse processo coordenatório, e a gente dividiria isso entre as cidades de forma que o atendimento
pudesse acontecer a qualquer tempo, não só de segunda a sexta, não só em horário comercial, porque o cachorro não escolhe hora para ser atropelado, ele não escolhe hora para passar mal, né? Ele pode passar mal de madrugada, ele pode ser atropelado de madrugada e alguém vai ter que fazer alguma coisa, porque a gente não vai cruelmente deixar o animal agonizando numa via pública. A gente não faz isso nunca. Então, assim, a ideia é que a parceria público-privada, por que com renúncia fiscal? Porque uma clínica veterinária, um hospital veterinário recolhe o ICMS, recolhe o ISS, Imposto sobre Serviços, recolhe o IPTU, né? Recolhe as taxas necessárias. Então, todas as taxas municipais, efetivamente, seriam, a princípio, glosadas e seriam compensadas pelo atendimento. De forma que a clínica pagasse, sim, o imposto, mas pagasse em serviço, né? O hospital da mesma forma. E aí, a partir do primeiro momento, implantando-se na região, nós partiríamos para o governo do estado para tentar, então, a isenção dos impostos estaduais que incidem efetivamente sobre a classe, a categoria. E aí, então, o universo ampliaria muito. Exatamente. Porque eu me recordo de ter tentado, uma época, quando nós baixamos o valor do imposto sobre os sacos de ração acima de 10 quilos, eu me lembro que foi uma luta muito árdua essa, foi difícil conseguir isso, porque o secretário da Fazenda do Estado se recusava a baixar, e era importante para atender a demanda da proteção animal, porque o protetor de animal, de maneira geral, ele compra aquele saco para cuidar de 10, 15, 20, o criador de cães da mesma forma, né? A pessoa que gosta dos animais... Quem tem abrigos. Não é quem tem abrigos, quem tem... Então, aí depois de tanto sensibilizar, eu lembro bem que foi o próprio governador Geraldo Alckmin, alguns anos atrás, ele reduziu a cota de imposto, na verdade foi o ICMS, ele recolheu bastante, e aí as ações em sacos maiores, você vai perceber que ela custa um pouco menos, porque ela tem menos imposto. Agora, a arrecadação dessas empresas é monstruosa. Você consegue imaginar quanto ganha hoje e arrecada de imposto uma empresa que produz rações, por exemplo, ou medicamentos para animais? Agora imagina você em renúncia fiscal pegar este valor e aplicar em proteção animal. Nós acabamos com o problema dos animais abandonados no país. Definitivamente acabamos. É uma questão só de usar o cérebro e colocar o ovo de Colombo de pé. É um projeto inovador? Você vai dizer, puxa, mas eu nunca ouvi falar disso. Isso é aplicado em vários países do mundo. A Holanda acabou, por exemplo, com animais abandonados usando essas parcerias. Ela acabou criando esse mecanismo, os animais todos passaram a ser cuidados. Hoje não existe animal abandonado lá, hoje não tem animal solto na rua, todos os animais têm dono. Aliás, todos os animais na Europa hoje são microchipados. Melhorou a saúde pública, melhorou a saúde completamente, porque você tem controle absoluto sobre propriedade e posse, se o animal está vermifugado, se ele está vacinado, se ele está em dia com todos os medicamentos. Isso é muito importante. Luciane, o Diário do Litoral foi no domingo passado, fez uma entrevista ou retrasado comigo sobre a questão da picada de cobra de Jararacuçu num cachorro lá e a questão de gente ter o soro antiofídico, enfim. Mas a matéria, ela se estendeu com a questão da PPP. Porque a maioria dos prefeitos da região, se você for ver no plano de governo dele, e muitos eu até fiz gratuitamente e querendo o bem da cidade, tá lá, pode entrar, plano de governo dos prefeitos aí, parceria público-privada. Eu conversei com duas redes enormes de oftalmologia, médicos aqui da região, duas clínicas, né? O meu doutor Colombo Barbosa, eu posso citar aqui, porque ele me permitiu, né? O outro, o Marcos Alonso, também me permitiu. Conversei, e outros oftalmologistas, conversei com o Clemente, que faz parceria aqui toda segunda-feira. Sim, doutor Clemente. E eles queriam resolver a questão da cirurgia de catarata, da demanda reprimida dos atendimentos oftalmológicos. O Clemente falou que das 8 à meia-noite, o número de clientes da clínica dele baixa, mas ele tem que deixar a ressonância lá ligada. Por exemplo, na segunda-feira, o meu 24 horas atendeu 1 à noite, depois da meia-noite. Na terça, 2, ontem 0. 0, ou seja, até meia-noite já tem bastante gente. 0, mas tem um médico lá, tem custo, né? Tal. Existe uma demanda reprimida, por exemplo, você poderia fazer consultas, por exemplo, em São Paulo eles gastam 1 milhão no hospital, 1 milhão, e gastaram 10 para construir a estrutura, e gastam 1 milhão por mês. Os canis estão lotados de animais que eles foram pegando, então não tem como internar mais. E é 15 quilômetros da primeira favela. Ou seja, não atende favela, não atende nada. E o que acontece? Então, a PPP é muito mais fácil. Se você fizer a consulta R$50, vamos por R$40. Sim. Você faz 1.000 consultas por 40 mil. Ou seja, é muito mais barato que por montar a estrutura. Mas o que as prefeituras alegam é que elas não teriam dinheiro
para fazer essas parcerias ficaria muito caro. Então, a ideia da renúncia fiscal veio justamente para ajudar, porque elas vão trocar, na realidade, que o Paulo está falando aqui, é isso, vai se trocar atendimento a essa demanda de animais atropelados, de animais feridos e doentes em vias públicas por impostos. A prefeitura deixa de recolher, mas ela ganha recebendo serviços que ela não consegue prestar hoje, né? Então, assim, é uma ideia inteligente, eu acho que é o futuro para a proteção animal, já que o Brasil não consegue combater o abandono, né? Porque o certo mesmo, né, e todo protetor, e aqui eu estou falando assim, a proteção animal hoje, de toda a Baixada Santista, sabe disso. Sem combater o abandono, não há como terminar com a demanda de animais de rua. Muito se falou que a castração faria isso. Nós temos quanto? Uma década de programas de controle de natalidade e os animais continuam aumentando na rua. E eles aumentam na rua porque o que soluciona o problema, e o Paulo muito sabiamente falou, é a questão da aplicação da lei, fiscalização e punição contra o abandono de animais. Enquanto não terminar o abandono, enquanto o abandono não for punido, não houver uma fiscalização rigorosa, a SOS Animais de Rua tem um projeto contra abandono, já levou alguns vereadores, mas não há esse interesse, né? Em se combater o abandono. Então, já que a gente não vai combater o abandono, e vai aumentar, vai continuar aumentando essa demanda na rua, nós temos que ter outro tipo de solução. Não podemos deixar, como o Paulo falou, moralmente o poder público, que é o tutor, não pode nem legalmente deixar o animal morrendo em vias públicas. Isso é inadmissível. Estamos chegando no final do programa, né? E queremos agradecer aqui a todos os funcionários, Gisele, Daiane, a Cris, a Amanda, o Reale, o Will e a dona Joana do Café, né? Mas principalmente ao Reale, que hoje completa 30 anos de idade. Então, parabéns ao Reale, que é um grande funcionário aqui da TV Com, né? Desde a época que o Augusto estava no programa, o grande Augusto, que é idealizador Doação e Reação. O Reale já faz os seus trabalhos aqui na TV Com, profissional muito dedicado, muito do bem, parabéns ao Reale. Paulo, foi um prazer ter você aqui no nosso programa. Uma honra, é ao vivo mesmo. Eu estou saindo daqui para receber o general Maurílio Ribeiro Miranda Neto, lá no Instituto Histórico e Geográfico, daqui a pouquinho, que vai nos visitar. Manda é uma honra. Para ele. Vou mandar, e ele, inclusive, querendo fazer parceria conosco com relação ao museal, relação aos museus da região, o Museu do Exército. Há um grande interesse cultural nesse processo. E o programa é ao vivo. Para vocês, um muito obrigado. Luciane, tudo bem? Agradeço a participação mais uma vez, uma boa tarde a todos que estiveram conosco assistindo a esse debate. Muito obrigado, um grande abraço. E a vocês, temos a reprise às 22h30, muito obrigado e continue com a nossa extensa programação.